Uma doce paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Sou eu, Pastor Sérgio Nascimento. Mais uma vez, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o coração? Vamos lá, voltando. Primeiro quadro. Vamos identificar para a gente lembrar. Essa pomba simbolizando o Espírito Santo. Esse homem na representação de um anjo. Aqui o homem. Aqui esse coração enegrecido, tá vendo? Está negro, é o coração do homem, o homem sem Deus, o homem que não conhece Jesus, né? E que está em um processo de sofrimento. Aqui nós estamos vendo também essas chamas são a representação do Espírito Santo que está fora do coração deste homem. Agora vamos identificar dentro desse coração, mais uma vez, lembrando, o olho, a estrela negra, o pavão, o sapo, a serpente, o bode, o porco, a tartaruga, aqui um tigre, uma onça, né? E esse ser simbolizando um ser maligno, Satanás, com um tridente na mão. Vamos lá. Então, já lembramos o quadro, agora nós vamos voltar para o estudo que nós estávamos vendo sobre a característica da natureza de cada ser. Falamos na última aula sobre o pavão. Agora vamos ver qual o próximo animal? Pavão. Agora vamos falar sobre o bode, né? Então, o animal mais cheiroso, mal cheiroso e luxurioso. Todo mundo quem já foi na roça sabe que o bode ele tem essa característica de exalar um mau cheiro, né? Ele tem uma postura imponente, né? Que exprime concupiscência carnal, é a definição, imoralidade, fornicação, adultério. Estes pecados tomaram tal incremento nos últimos dias, nestes chamados tempos modernos, que somos obrigados a admitir a verdade das palavras de Jesus, quando profetizou há quase 2000 anos, dizendo que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Este espírito moderno não somente tem agarrado homens e mulheres, mas tem penetrado até nos lares de pessoas religiosas, no intuito e nas nossas escolas, nos institutos, nas nossas escolas, e a semente corrupta é semeada sem vergonha e com maneiras subtis e diabólicas nos corações humanos por intermédio do cinema, do teatro, da literatura imunda, da televisão e de tantos outros meios, de maneira que o que Deus chama pecado chama-se hoje moralidade moderna. Milhões de jovens formam a sua concepção da vida ideal por aquilo que vê no cinema e lê nos romances, para depois se encontrarem em dificuldades, vergonha e remorsos. Atores e atrizes imorais são os heróis e heroínas desta atual geração. Os bailes também são muitas vezes lugares que geram a imoralidade. Os heróis de Deus, como José, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 39, a história de José, e em outros já não são exemplo que se sigam. Até o velho Zulu, rude e pagão, que mata os adúlteros, está falando mata porque Zulu existiu, quem conhece a história, e adúlteras podiam ensinar algumas coisas à nossa geração, que se diz civilizada e há de condenar-nos no dia do julgamento. Deus avisa-nos que não devemos brincar com a fornicação, mas antes fugir dela. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis
que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós vamos encontrar essa palavra em 1 Coríntios 6, 18 e 19. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vamos encontrar em 1 Coríntios 3, verso 17. Então, amados, aquele bode que nós encontramos ali dentro do coração, nada mais é que uma simbologia, que exprime toda a imundícia, prostituição, lascívia, né? Então, esse bode ali é uma simbologia no coração do homem. Quer dizer, quando nós estamos lendo isso, nós devemos identificar de que se dentro de nós não há esse tipo de natureza ainda nos dominando. Quando você voltar e você abrir a sua Bíblia e ler 1 Coríntios 6, 18 e o verso 19, e também 1 Coríntios 3, 17, você vai ter uma maior compreensão, desse quadro. Podemos voltar um pouco aqui, o bode, um animal mal cheiroso, luxurioso, que exprime concupiscência carnal, imoralidade, fornicação, adultério. Ou seja, esses atos pecaminosos, eles promovem um mau cheiro diante de Deus, uma postura diabólica, uma postura que não agrada a Deus. E voltando aqui, abra sua Bíblia e leia 1 Coríntios 6, 18 e 19, você vai ter uma compreensão melhor, dessa natureza que reina ainda no coração do homem. E se por acaso você identificar isso em você, está na hora de você fazer uma pausa e orar e pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele dê forças, para que no final desse nosso estudo você possa estar dando um joinha, não no meu canal, mas dando um joia para Deus, dizendo: Senhor, eu entendi, estou entendendo, e agradeço ao Senhor por essa oportunidade de poder me conhecer por dentro, tá ok? Até o nosso próximo estudo. No próximo estudo, quadro, nós estaremos falando sobre o porco, tá ok? Um abraço para todos vocês, em nome do Senhor Jesus.